Hoje você vai aprender, eu tenho certeza que você não encontrou essa informação nas Sagradas Escrituras. Contudo, eu tenho que fazer um adendo aqui. Você sabia que o livro de Enoque estava presente nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, há mais ou menos 500 anos atrás? O livro de Enoque esteve presente quase 1000 anos com os pergaminhos. Mas aí veio aquele pessoal da bola supersônica no universo e cortaram Enoque de lá. Inclusive, existem relatos da real aparência de Noé. Tá? Noé não era... Eu já falei isso aqui no meu canal. Eu fiz um vídeo sobre Noé. Noé não é o que você está pensando. Não é um ser humano barbudo como a gente, não. Você não faz ideia do formato de Noé, tá? Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Olha, eu tenho muita informação hoje para passar para você, informação importante. Nós vamos falar sobre a era pré-diluviana, mais ou menos um ano antes do dilúvio, o que aconteceu. O que estava acontecendo antes do dilúvio, porque antes do dilúvio, tá, nas Sagradas Escrituras deveria ter o livro de Enoque, tá, para poder completar as Sagradas Escrituras. Então tem muita informação para passar para você em um curto período de tempo. Então nós temos muita informação. Vou falar isso somente 2 vezes, tá? É coisa rápida. Primeiro, quem tiver o interesse de conhecer o meu trabalho, vai ter um link na descrição para você não depender do governo, das empresas. Tem um link aí na descrição. Eu recomendo que você pelo menos conheça, tá bom? A outra coisa que eu preciso falar para você é bem mais importante. É o meu Telegram, t.me/HumbertoVolts ou @HumbertoVolts no Telegram. Humberto, por que nós precisamos participar do Telegram? Porque simplesmente o YouTube está nos censurando. Em um mês, deletaram 17 mil canais que eles rotulam como teoria da conspiração, que eles rotulam como conteúdo não adequado para crianças. E aí você começa aquela ladainha, depressivo, fake news. E aí eles vão podando a verdade. Se eu tivesse criado um canal Transdragão, Transminhoca, Transformer, eles não davam nem aí pra mim. Se tivesse pulado da banheira de Nutella, pintado o cabelo de roxo, não estavam nem aí pra mim. Agora, por falar a verdade, nós somos censurados. Então eu peço para você poder participar do Telegram. Tá? É um caráter de urgência. Não sabemos quando eles vão deletar este canal. Não fazemos a menor ideia. Foram 17 mil canais no mês. E essa aqui é a nossa última frontline. O Telegram é de graça. Você baixa o aplicativo na Play Store, Apple Store. Se tem computador, você consegue participar pelo computador, como está aqui, ok? De graça. Participe do Telegram. Eu estou colocando um conteúdo exclusivo lá. Estamos estudando sobre o livro de Enoque. De tempos em tempos eu abro um grupo para as pessoas poderem conversar. Tem conteúdo exclusivo aqui para você, que não está nesse canal. Porque se eu falasse, eles iriam cortar. Então, por favor, participe. Quando você vê no YouTube que o canal já era, não tem mais Humberto Volts, não é só o canal Humberto Volts que foi embora. Doutor Ribeiro, porque para eles, Doutor Ribeiro ensinando você a ser curado com a natureza é um problema. Mas Drauzio Varela falando que o leite de caixinha faz bem, atrás uma porrada de logomarca da Semil, não, isso é excelente. Pois é, então a verdade está sendo suprimida e ocultada. E não é só o meu canal, o canal Ciência de Verdade, todo mundo vai cair. Então é questão de tempo. Recomendo muito que você participe. Se você quiser continuar recebendo conteúdo de qualidade, tá bom? Ok, Humberto, ok. Vamos ler e depois eu te mostro o formato de Enoque, ok? Ok, então vamos lá. Esse aqui é o livro de Enoque. Eu vou ler com você e vou te mostrar o formato aí, tá? De Enoque. Olha só. E agora, meu pai, ouve-me, pois a meu filho Lameque um filho nasceu, o qual não se parece com ele, com Lameque, e cuja natureza não é igual à natureza do homem. Então você já percebe
que Noé não era bem parecido com o ser humano, tá? Porque ele está falando aqui de Noé, você vai entender. Sua cor é mais branca que a neve. Aí eu falo para você, o povo lá era negro, tá? Isso já gerou uma certa desavença lá com o pessoal. O cara já não estava acreditando que era filho dele porque o cara era branco, né? Todo mundo lá era negro e de repente brota um branco lá. Pois é, já falei para vocês. Yahushua veio da tribo de Judá, escondeu no Egito. Lembra de José do Egito? Pois é, todos eles eram negros. Então acontece o seguinte, né? Cuja natureza não é igual à natureza do homem. Isso aqui não é só a cor não, tá? Tem outros aspectos. Sua cor é mais branca que a neve. Ele é mais vermelho do que rosa. O cabelo de sua cabeça é mais branco que a lã. Tá entendendo? Seus olhos são iguais aos raios. Lembra do Zeus da Grécia? Pois é, igualzinho. Igualzinho, né? Cabelo branco, os olhos igual raios, a boca rosa, cor branca. Pois é, é o mesmo formato de Enoque, tá? Seus olhos são iguais aos raios do sol. Aí você fala, não, o cara estava descrevendo o olhar do filho. Isso era só as pupilas do menino, Humberto. Vamos lá. E quando ele abriu-os, ele iluminou toda a casa. Você tem noção do que é isso? Lembra dos filmes de Hollywood, que a pessoa abre o olho, a pessoa está com o olho fechado, ela abre o olho, aí brota duas luzes brancas. Lembra disso? Lembra daqueles jogos de computador? Sei lá se é no jogo de computador que tem isso, ou no filme, que quando o cara tá irado, acho que até no Thor tem isso, quando tá super poder lá do Thor lá, quando ele abre o olho lá, simplesmente lá sai uma luz do olho. Pois é, Enoque, né? Sua ficção imita a realidade, né, meu amigo? Isso já acontecia há muitos e muitos anos. Seus olhos são iguais aos raios do sol, e quando ele abriu-os, iluminou toda a casa. Quando ele foi tomado na mão da parteira, seu pai Lameque temeu e fugiu para mim, não acreditando que a criança pertencesse a ele, mas que ele assemelhava-se aos anjos no céu. Isso aqui está do céu, o céu tanto faz. Assemelhava aos anjos do céu. E eis que eu vim a ti para que possa se apontar a verdade. Lameque teve um filho, ele estava acreditando que aquele menino era um anjo, tá? Por quê? Porque do olho do menino saía a luz, tá bom? Então eu, Enoque, respondi e disse, aqui está Senhor, mas a palavra é Yahua, tá? O Yahua efetuará uma nova coisa sobre a terra. Isso eu tenho explicado. Quem falava do dilúvio não foi Noé o primeiro. Tanto é que ele estava nascendo, tá? Eu tenho explicado. He visto uma visão, dá pra ver aqui. He visto uma visão. Eu tenho mostrado a ti que nas gerações de Jared, meu pai, aqueles que estavam no céu, desconsideravam a palavra do Criador. Eis que eles cometeram crimes, deixando de lado sua classe e misturaram-se com as mulheres. Tá percebendo? Tá entendendo? Com elas também eles transgrediram. Repara quem que é o pai de Enoque aqui. Vamos lá para você poder entender. Olha só, eu tenho mostrado a ti que nas gerações de Jared, meu pai, Jared, ok? Aqueles que estavam no céu, olha só quem que era o pai de Enoque aqui, tá bom? Desconsideravam a palavra do Criador. Eis que eles cometeram crimes. Tá entendendo quem que é o pai de Enoque aqui? Por que ele foi arrebatado em vida? Deixando de lado sua classe e misturando-se com mulheres. Com elas também eles transgrediram. Casaram-se com elas e geraram filhos. Aí está a perversidade do mundo. Todo espírito, todo sopro de vida que não é criado pelo Criador tende a ser envergado para o mal. Isso é uma lei universal. Tá bom? Dá para ver que dá. Depois deste versículo, um papiro grego acrescenta: os quais não são iguais aos seres espirituais, mas criaturas de carne. Realmente, não tem nada. Os filhos dos anjos não semelham em nada o que há no céu. Uma grande destruição, portanto, virá sobre a terra. Um dilúvio, uma grande destruição novamente, tá? Tomará lugar em um... Deixa eu virar aqui. Tomará lugar em um ano, ok? É que ele está falando não do último ano, mas em um ano isso vai acontecer. Olha só a profecia que se cumpriu. Esta criança que nasceu ao teu filho sobreviverá na terra, e seus 3 filhos serão salvos com ele. Noé não escapou, tá? Na arca de Noé,
sozinho, tá bom? Ele não foi o único patriarca que escapou. Você pode reparar, olha aqui, ó, essa criança que nasceu, ao teu filho sobreviverá na terra, e seus 3 filhos serão salvos com ele. Olha só, Noé estava nascendo, e já tinha 3 filhos que seriam salvos com ele. Então tinha mais gente na arca de Noé, tá? Muita gente fica falando, cometeu incesto, cometeu... Será mesmo? Será mesmo? Enquanto toda a humanidade que está na terra morrerá, ele estará a salvo. E sua posteridade procriará na terra. Procriará na terra dos gigantes. Aqui está os gigantes, a tradução está errada. Na terra dos gigantes, porque os gigantes tomaram conta da terra. Tá? Não espirituais, não sopro da vida. A palavra aqui não é espiritual. Não sopro da vida, porque o sopro da vida não está com os gigantes, mas carnais. Sobre a terra, uma grande punição será afligida, e ela será lavada de toda a corrupção. Agora, portanto, informa ao teu filho Lameque, que aquele que é nascido é seu filho, na verdade. Tá? Lameque estava desconfiado que era filho de Deus, que não pode ser filho humano, né? Não tinha natureza igual ao homem. E seu nome será chamado Noé. Noach. Pois ele será um sobrevivente. Ele e seus filhos serão salvos da corrupção que tomará lugar no mundo, de todo o pecado e de toda a iniquidade que consumirá a terra em seus dias. Depois disso haverá uma impiedade, que é o que nós estamos vivendo, maior do que aquela que antes havia se consumado na terra. Pois eu estou familiarizado com os santos mistérios, que o próprio Yahweh descobriu e explicou a mim, e os quais eu li nas tábuas do céu. Então nós temos aqui Enoque tendo que intervir com Lameque. Lameque achando que Noé não era, que não era um ser humano. Não, Noé não pode ser um ser humano, né? Só que não, Noé veio falar, Enoque veio falar com Lameque, olha, aquele que é nascido é seu filho, na verdade. E seu nome será chamado Noé, Noach. Então nós temos um Noé, tá, que não é igual à natureza do homem. Se assemelhando quem? Se assemelhando aqui aos anjos, tá? A semelhança aos anjos do céu. E aí nós podemos agora abrir essa imagem aqui e poder te falar isso aqui, ó. Era mais... É claro que isso aqui deve ser uma imagem de um joguinho de computador, mas nós não temos um relato preciso de um anjo do céu, né? Todo mundo gosta de desenhar ficção, RPG, mas ninguém desenha o que é verdade. Então, o mais próximo que nós chegamos da realidade é mais ou menos um cara como esse. Só que o corpo é coberto, né? Nós sabemos que o corpo dos anjos são cobertos. Então, nós temos um Enoque, tá? Que talvez se assemelhe a isso aqui, ó. Tá bom? Um Enoque que talvez olhos brancos, ok? É claro que isso aqui é um formato mais... do jeito de RPG, né? Mas o olho branco iluminado, ok? Uma pele branca, um cabelo, uns lábios vermelhos. Só que o cabelo do cara tem que ser branco, né? Coisa que não tá aqui. Então o formato de Enoque era mais ou menos isso aqui. Só não tinha asas, tá? A única coisa que não estava escrito ali, tenho certeza que se tivesse escrito ali, né? Eles não iriam ocultar asas. Tá faltando as asas, não tinha asas. Então era mais ou menos isso aqui, ó. Noé, tá? Só que sem as asas. Então nós podemos imaginar Noé, só que sem essas asas aqui, com o cabelo branco, lábios vermelhos, né? Os pelos aqui para baixo tudo vermelho e os olhos brancos. Esse era Noé, tá? Então você vê a diferença aí, tá? Para você poder entender os mistérios aí do Criador. E olha só, tá? Você pode reparar aqui, ó, sobre Jared aqui, ó, que é o pai de Enoque aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você ver, uma grande destruição. Essa criança nasceu do filho sobre a terra. Aqui, ó, Jared, ó, meu pai, explicando isso numa visão. Eu tenho mostrado a ti que naquelas gerações de Jared, meu pai, aqueles que estavam no céu desconsideravam a palavra do Criador. Eis que eles cometeram crimes, deixando de lado sua classe, misturando com as mulheres. Eles também transgrediram. Então esses anjos deixaram sua pose no céu, ok? Você pode chamar de semideus, não tem problema. Contudo, são anjos, tem muito poder o anjo. O anjo tem poder devastador, tá? Mas nem se compara ao Criador. O Criador, meu amigo, espirra. O universo reseta e volta ao normal 1000 vezes, tá? Nem se compara o poder.
Então o que nós temos aqui? Eu quero que você reflita. Olha, eu já fiz um vídeo sobre Noé. A Arca de Noé foi encontrada na Turquia. É do tamanho de 2 montanhas. Uma montanha aqui e esse, como se fosse um côvado aqui. Ok? Então, é alguns quilômetros a Arca de Noé. Ah, como é que o cara colocou todos os animais naquela arca e coube? Primeiro que ele não colocou todos. Foram mais ou menos uns 10%. Eu já fiz um vídeo, não sei qual ordem que eu vou publicar, falando que existiam mais animais. Porque os anjos começaram a fazer o quê? Mutação genética. Então foram os animais puros. O que aconteceu? A arca era imensa. Eu já falei que Noé era bem alto. Naquela época era pré-diluviana. Produzia-se gigantismo. Era fácil produzir gigantismo. Porque o oxigênio era dobrado ou triplicado. Tem estudos no YouTube sobre gigantismo. Você dobra a quantidade de oxigênio e simplesmente as plantas, os animais ficam hiper gigantes. Ok? Então já existia. E o que Noé? Noé, como é que era a Arca de Noé? Era de madeira. Só que madeira daquela época, que foi petrificada e virou 2 montanhas. Aí você vê na Turquia, tá? O pessoal indo orar lá. Né? Hoje em dia acho que não tem mais. Os investigadores foram lá, fizeram todo o estudo do solo, descobriu que tinha um barco lá, né? Aí o governo foi e confiscou, mas vazou algumas fotos. E aí, né, tem que ver alguém falar, desmentir aquela história que o barquinho de Noé, parece um barquinho de papel, né? Não, era um tamanho de 2 montanhas. Né? E Noé, você já percebeu que Noé, sim, vamos convenhar aqui, não parecia necessariamente um ser humano, né? Então nós temos isso. E Enoque também foi arrebatado em vida. Então, existem esses mistérios do passado. Por que Enoque foi arrebatado em vida? Né? Como é que era a classe de Noé? Eu já falei sobre Noé aqui. Noé não amaldiçoou um dos seus filhos porque viu a sua nudez. Noé amaldiçoou um dos seus filhos porque um dos seus filhos deitou-se com Noé embriagado e deitou-se com a esposa de Noé. Né? Então assim, nós temos grandes problemas aqui. Eu recomendo que você vá lá no meu canal, Humberto Volts, Arca de Noé, assista o vídeo que eu falo sobre isso, mostro onde está a arca, o formato verdadeiro da arca, importante para você poder entender. Então nós temos esse relato no livro de Enoque, tá? Sobre Noé, quando Noé estava nascendo. Isso deveria estar lá nas escrituras sagradas. Estava, né? De fato foi cortado. Então o que a gente precisa entender? Qual que é o contexto agora para não fazer bagunça na sua cabeça? Os anjos caídos desceram pelo Monte Mormon, os santos sentinelas, que ensinaram sobre astrologia, sobre porrada de coisas, ferro, ouro, juros, ensinaram sobre tudo. Esses anjos estavam envergados para o mal. E por conta dessa tecnologia que simplesmente tudo foi devastado. Inclusive, é a mesma tecnologia de hoje, a tecnologia dos anjos. Ah, não é não, Beto. A tecnologia antigamente tem nada a ver com hoje não. Ah, não tem não? Deixa eu te perguntar, e a inteligência artificial? A inteligência artificial consegue reconhecer uma divindade. Porque o eletrodo, por mais que você use grafeno, usa ouro, o material que você quiser, quartzo, o que você quiser, o material mais puro do mundo, você pode criar um supercomputador. Esse computador ele é limitado pela matéria química. Chega um certo ponto que ele não consegue mais evoluir, ele estabiliza. Existe um ponto de curvatura, ele começa em exponencial e depois ele para. E não consegue mais evoluir. Tá? Talvez a sua mente esteja calcificada para isso, mas até mesmo a inteligência artificial tem um limite de conhecimento. Agora, os anjos, que eles simplesmente não estão presentes nessa dimensão, são seres espirituais de 2 dimensões, são seres que eles conseguem entrar nessa dimensão, como é escrito em Gênesis, né? Que lá com Abraão e Sara desceu os anjos e tomaram lá leite com eles lá, comeram lá carne. Pois é, então os anjos têm esse poder. O poder dos anjos é inimaginável, bem superior que a inteligência artificial. Então a inteligência artificial consegue reconhecer a divindade dos anjos. Agora nós que somos de carne, que caga, peido e mija, a inteligência artificial enxerga a gente como um macaco. Então essa tecnologia que nós temos hoje aí é uma tecnologia que vem para nos destruir, meu amigo. O próprio Elon Musk já falou, a inteligência artificial é um demônio. Quem sabe o que a inteligência artificial vai pensar sobre a gente? Então assim, eles criaram isso porque os caras são todos satanistas. Eu já cansei de falar isso aqui. A NASA veio dos nazistas, tudo satanista, né? A gente é censurado até o talo aqui. Pois é, e aí esses caras brotam com essas porcarias, esses eletrônicos,
O pessoal adora ficar no seu lado, no computador, acha que isso é uma maravilha na modernidade, só que isso na verdade é uma guilhotina pra gente. E aí simplesmente, né, vai dar no que dá, meu filho, vai chegar no apocalipse, porque a inteligência artificial vai nos destruir. Se não for a guerra, se não for a inversão, se não for o caralho a quatro, peço perdão pela palavra, desculpa, mas se não for nada disso, vai ser inteligência artificial, que ó, primeiro que ela vai roubar todos os empregos, segundo que ela não vai ver mais utilidade para o ser humano, terceiro que o ser humano gera muitos gastos, tem opiniões erradas e vão cortar tudo isso aí. Né? A própria Robosofia já falou sobre isso. Então acontece o seguinte, essa tecnologia que nós temos hoje é a mesma tecnologia dos anjos caídos, só que tá limitada, né, meu amigo? Tá limitado, os caras estão esperando a era de Aquário para poder soltar essa tecnologia, para poder falar, ah, foram os ETs lá, não tem porcaria nenhuma. Era anjo caído, era demônio. Então acontece o seguinte, olha só, Enoque, naquela época, existiam anjos caídos. O pai de Enoque, Jared, ok? Ele era um anjo, ok? Se envergou para o mal. Nós temos a seguinte filosofia, o espírito que é criado pelo Criador, esse espírito, ele tem a possibilidade de ser salvo. Já o espírito que é criado na Terra não tem direito à salvação, ele é envergado para o mal. O que eu acho que aconteceu? Por mais que Jared tenha se coabitado com alguma mulher, o Criador, que pode tudo, deve ter removido o espírito criado em carne naquela mulher e colocado o sopro da vida dele naquela mulher que Jared coabitou, dando origem a Enoque. Ok? Ele pode fazer isso da mesma maneira que ele pegou, lá Maria, ok? E simplesmente, né, o espírito do Criador pairou sobre ela e ela deu origem a Yahushua, que é Jesus Cristo. Pode ter acontecido uma coisa semelhante com Enoque, Jared acreditando que o filho dele viria como um gigante e não veio, né? E aí veio quem? Enoque. Ou seja, Jared acreditava que o filho dele seria como um gigante e não veio. Veio como ser humano. Porque o espírito, o sopro do Criador parou sobre Enoque. E aí nós temos, acho que é Lameque, né? Se não me fala a palavra para não errar aqui. Nós temos aqui Lameque, né? Que simplesmente teve origem a um filho e ele não conseguia reconhecer o próprio filho. Porque toda a humanidade foi corrompida. O Criador escolheu a dedo quem seria salvo. E aí Noé, né? Enoque teve que falar com Lameque, não, esse aí, ele vai ser salvo. O Criador, né, no ventre, né, da sua esposa, ele modificou para que pudesse ser puro e pudesse dar origem à civilização novamente. E aí você consegue entender o porquê Noé era diferente da raça humana. Mas, graças ao Criador, nós somos o quê? Seres humanos comuns, sem alteração genética. É claro que nós temos entupido de vacina no corpo da gente, o governo adora corromper o DNA dos outros, né? Mas mesmo assim, o nosso DNA ele foi preservado. Noé preservou o nosso DNA. Noé, ele preservou o nosso DNA. Você hoje é um ser humano, não tem mais... Você não vai na rua e encontra lá um homem com rosto de sapo, um homem com rosto de grilo, gafanhoto. Você não encontra mais um igual os faraós do Egito, cara com 7 metros de altura com cabeça de cachorro. Você não encontra mais. O nosso DNA foi preservado. Então, os mistérios do Criador, eles têm um ar de bom grado. O que acontece? Ele purifica o mundo. Veio Enoque, veio Noé, glória ao Pai, limpou a terra. Eu já fiz um vídeo falando sobre como era o mundo no passado e deu hoje, né? Aí, graças à linhagem de Noé, foi possível ter vindo o Messias, Meshiach, Yahushua Hamashi. E eu volto a falar, os caras eram negros, tá? Não eram brancos. Existiam brancos no passado? Existiam brancos no passado. Só que eu quero que você entenda que os apóstolos, Yahushua era negro. Lembra bem que o que a mídia te mostra não é sempre a verdade, meu amigo. Yahushua não era um menino mimado que quando chegou a mulher, mestre, essa mulher foi pega no ato, pecando. Que fareis com essa mulher? E ele falou assim, quem nunca pecou que atira a primeira pedra? Tu acha mesmo que ele falou isso? Yahushua entrou no templo, tá? Foi criado por Criador na época do tabernáculo, viu os caras vendendo
vendendo pombo, vendendo gado, entupindo de comércio na casa do pai, e meteu o chicote, meu amigo. E você acha que não tinha soldados naquela época, não? Armados? Ninguém conseguia conter o homem poderoso. Yahushua era poderoso, mais do que Sansão, tá bom? Só para te avisar. Então assim, qual que é o contexto que eu posso falar para você aqui? A história está totalmente pervertida para você. Totalmente pervertida, tá? Não é bem o que te contaram. Por isso que você precisa seguir as escrituras. Elas não foram abolidas. Yahushua diz em Mateus, não vim abolir a Torá, que é a lei, né? Mas vim para que viesse a ser cumprida. Agora, evidentemente, você vai seguir todas as leis? Não. Algumas leis foram criadas por conta da presença do Criador, Yahuwah. Eram leis que o Criador habitava com os homens na tenda. Então tinha uma época que a mulher estava menstruada, ela deveria sair da tenda, do acampamento, e depois que passasse o período de menstruação voltar para o acampamento. Hoje em dia tem acampamento? Não tem. Então algumas leis não devem ser mais usadas porque não tem mais um tabernáculo. Só que você precisa pegar as leis que não são baseadas na tenda. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma lei. Não assassinará, você não pode matar a pessoa em vão. Você não pode desejar o bem dos outros. Lembra da ostentação? Pois é, a ostentação é simplesmente o aprisionamento das pessoas no inferno, no Hades, no lago de fogo. Então, tem leis para se seguir. Se casar com uma mulher. Hoje em dia, se eu falar isso, eu sou guilhotinado aqui, né? Pois é, percebe que as escrituras são sagradas? Não é Antigo Testamento e Novo Testamento, é Antiga Aliança e Nova Aliança. Você chega em Juízes, o povo voltou a pecar, mesmo depois de Moisés, mesmo depois de Josué, voltou a pecar. E aí, né, a aliança foi rompida, o povo se espalhou. Tem Tupi-Guarani que fala que o Deus deles é Yahuwah, também, falava hebraico. Tem lá índio Cherokee falando que o Deus deles também é Yahuwah, né, que é o único Deus. O povo se separou, foi espalhado pelo mundo, porque não cumpriram com a aliança. Era para estar onde? No Oriente Médio. E aí nós temos o Mashiach, que veio para salvar, para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Tá entendendo? Então tudo vai fazer sentido para você agora. Agora é o seguinte, vamos parar por aqui. É muita informação para eu poder passar para vocês. Muita informação mesmo, tá? Porque isso vai gerar confusão na cabeça de vocês. Vai gerar muita confusão. Eu já fiz um vídeo, não sei qual é a ordem, sobre como era o mundo no passado. Mas o mais importante é você vir para cá. Eu vou fazer um áudio explicativo sobre essa aula de hoje. Eu não vou postar no YouTube, vai ser aqui. @Humberto Volts, o aplicativo é de graça, você baixa, pode usar pelo computador, ok? t.me/Humberto Volts, baixa o aplicativo, instala, porque o YouTube está nos censurando e daqui a pouco essas informações não vão estar mais presentes na plataforma. Então, por favor, participe do Telegram. Não temos mais alternativa, tá? É a nossa última frontline aí, caso o YouTube delete esse canal. Então, por favor, participe. Estou colocando conteúdo lá, podcast, imagens, e brevemente eu vou colocar até o conteúdo que eu estou fazendo aqui lá. Então, por favor, participa, tá? Porque só vai sobrar Nutella aqui, ideologia de gênero, só o que a boa e velha mídia gosta, né? E a verdade mesmo será ocultada. Tá? Não só canais como o meu, não. O do Toda Ribeiro também, que não tem nada a ver com isso, vai sair da lista. Por quê? Porque fala a verdade também, né? Você ser curado pela natureza, por elementos naturais, parece ser proibido pelo sistema. Você tem que tomar remédio, pedir remédio, né? É sempre a mesma coisa. Então, assim, participa lá, por favor, tá? E, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido, tá? Noé, Enoque, tinha uma descendência, tá, específica. O Criador teve que intervir para poder vir Noé, vir Enoque, ok? Tudo teve um propósito. E esse propósito vocês podem discutir aqui embaixo nos comentários, tá? Vou dar atenção para vocês. Mas eu vou explicar sobre isso no Telegram. Porque aqui no YouTube, ó, tá entalado, tá entalado. Então participa lá, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço.